Enquanto isso, lá na França também, Fernando Haddad e o ministro francês se reuniram hoje e discutiram a necessidade de aproximar atores do agronegócio de ambos os países com o objetivo de avançar com um acordo entre Mercosul e União Europeia. A apuração é da nossa correspondente Priscila Asbeck e está em destaque no site da CNN Brasil. A França tem uma resistência histórica ao acordo por causa do temor dos produtores rurais de lá de que as matérias-primas sul-americanas prejudiquem os negócios franceses. Os franceses contam historicamente com muitos subsídios ao setor agrícola e têm a maior produção agrícola da União Europeia. A ideia dos ministros é mobilizar sindicatos, empresários do setor, gente ligada ao agronegócio de forma geral, para aprofundar o diálogo. Os ministros também falaram sobre ampliar a parceria comercial entre os dois países. Sobre isso, falamos com o nosso comentarista de agronegócio, Marcos Yank. Marcos, boa noite, bom tê-lo aqui no nosso Prime Time. Como é que o agronegócio pode destravar esse que é um dos principais impasses para o acordo sair? Boa noite, Márcio, e a todos que estão aqui nos ouvindo. Bom, eu acho que já são 22 anos, né, desde que esse negócio começou, já teve muitas rodadas, já teve muitas vezes que essas conversas foram interrompidas, né, e agora finalmente chegaria a hora de terminar esse acordo. Há 20 anos atrás, a Europa representava quase 50% das exportações do agro brasileiro, que naquela ocasião exportava 20 bilhões de dólares por ano. Hoje, a Europa representa apenas 16% dos 160 bilhões de dólares que nós exportamos no agro. Portanto, ela perdeu muita importância. E uma das razões é porque ela foi ficando cada vez mais protecionista, cada vez mais tentando apenas subsidiar os seus próprios agricultores, criar diversos tipos de barreiras, do tipo cotas, picos tarifários, tarifas super elevadas, e mesmo dentro desse acordo, o que nós ganharíamos, de fato, no agro é muito pouco, porque está tudo sujeito a cotas e a salvaguardas naqueles produtos que são mais importantes para a gente, sabe? Então, realmente, a Europa perdeu bastante importância, mas como a gente não fez grandes acordos nesses últimos anos, seria muito importante que a gente conseguisse concluir esse. É claro que o maior problema hoje é essa questão da carta adicional, né, que foi proposta já no governo anterior, que estabeleceria sanções pelo não cumprimento do Acordo de Paris, que é um acordo voluntário, né? O Brasil, o que eles dizem é que nós não assinaríamos esse acordo, nós teríamos que estar cumprindo sanções se nós não fizéssemos aquilo que foi voluntariamente prometido em Paris. E, obviamente, isso é uma imposição muito grande, uma vez que é um acordo voluntário que nem mesmo a França e a Europa conseguiram cumprir até aqui. Agora, Marcos, essa discussão acontece no momento em que os preços de produtos agrícolas caem, e caem no mundo inteiro. É muita produção, é o dólar que se desvaloriza aqui no Brasil, para falar no nosso caso. Quais são as explicações para isso? Olha, de fato, teve uma mudança de cenário muito importante, Márcio, porque a gente vinha falando aqui, inclusive, dessa super safra, né, desse forte crescimento dos preços entre 2020 e 2022, né? E agora, nos últimos 3, 4 meses, as quedas foram muito impressionantes. Elas foram da ordem de 30% em relação a maio do ano passado, no caso da soja, 40% no milho, 25% no boi. E esses preços têm muito a ver com a super safra, que a gente tem aqui no Brasil, vai ter também lá nos Estados Unidos, tem a ver com a valorização do real frente ao dólar, nesse momento, né? Essa valorização acaba derrubando ainda mais os preços em reais, e o produtor está muito preocupado, né? E é exatamente por isso que eu acho que a gente tem que ativar essas negociações internacionais em todas as frentes. Esse é um processo muito importante, principalmente com a Ásia, se a gente pudesse fazer hoje, né? E eu acho que nós deveríamos concluir esse acordo com a Europa, mas, obviamente, fazendo com que não haja uma imposição como essa que está naquela carta adicional que foi proposta pela União Europeia. Uhum. Esse é Marcos Yank, nosso comentarista da CNN de agronegócio. Muito obrigado, Marcos, especialmente por nos trazer o tamanho do acordo Mercosul-União Europeia em relação ao agro. Muito obrigado e boa noite.
Muito obrigado. Até a próxima semana. Até a próxima.